Hello guys, welcome to another video, another tip and another lesson. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Se você é novo por aqui, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo no canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e este aqui é o seu lugar se você quer ter autonomia na língua e ser fluente. Então, se você está buscando autonomia na língua, se você quer se tornar fluente em inglês, esse aqui é o seu lugar. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e também deixar seu comentário, dúvida ou sugestão para os próximos vídeos. A gente já tem um vídeo aqui falando sobre como trabalhar o seu listening. E essa é a primeira coisa que eu tenho para falar aqui para você. Se você quer falar em inglês, você tem que escutar muito em inglês. É isso aí. Não adianta achar que você vai tirar referência da cartola do mágico, né? Tirar um coelhinho e tirar a fala fluente em inglês do nada. Não tem isso, né, gente? A gente já sabe. A gente sabe. Então, se você quer falar inglês, você precisa escutar muito inglês. Então, por isso, eu vou deixar aqui minha sugestão. Vai lá assistir esse vídeo, tanto aqui quanto aqui, clica aqui em cima. Aqui em cima é mais fácil. Clica aqui em cima que você vai direto nesse vídeo e você vai ver quais que são as formas que você pode trabalhar o seu listening. Bom, e assim como vocês já sabem, tem um outro vídeo aqui já disponível para vocês que eu falo sobre 5 formas de trabalhar o speaking sozinho. Então, assim, se antes nós tínhamos 5 formas de praticar o inglês sozinho, hoje eu vou falar 13. 13 formas de você praticar o speaking sozinho, para você conseguir conversar com uma pessoa quando você tiver a oportunidade de interagir fisicamente, ou por telefone, ou por áudio, ou por chamada de vídeo, da forma que for. Porque daí você vai estar muito mais confiante e seguro com o seu inglês. Olha que maravilha, eu acho que não tem nada melhor do que isso. Antes da gente começar com as dicas, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Que é a dica extrema. Aprender inglês tem que ser uma coisa legal, divertida e que você se sinta animado e ansioso para aprender e para evoluir, para conseguir cada dia subir um degrauzinho da escada. Porque, gente, se não for assim, não tem como ser. Tá? Não tem como aprender uma língua com conteúdo chato, com material chato, não tem. E aí você vai pegar ranço, né? O famoso pegar bode. Dependendo da sua região, não sei como que você chama, mas é quando você cansa. Quando você fica exausto, você tipo assim, nossa, ouvir falar inglês, você já até arrepia, que você não quer nem saber, sabe? Então, não pode ser assim. Tem que ser uma coisa legal. E pra ser legal, divertido, você tem que fazer isso de uma forma criativa. Quanto mais você expandir sua mente, quanto mais você estiver aberto a tentar novas coisas, e quanto mais você estiver interagindo com a língua de alguma forma, mais rápido você vai aprender com mais facilidade, de forma mais proveitosa, porque vai ser mais gostoso, vai ser mais leve e mais rápido também você vai sentir o resultado, ou seja, o que falar inglês pode te proporcionar. Porque falar inglês não é só para você assistir seu seriado, não é só para você participar de uma reunião no seu trabalho, não é para resolver um problema pontual. É para você poder fazer o que você quiser com o inglês, o que você quiser. Você quer escrever uma música em inglês? Beleza. Você quer viajar para o outro lado do mundo? Beleza. Você tá buscando uma promoção? Beleza. Você pode fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá que temos muitas coisas para falar. Assim como eu citei no primeiro vídeo, para você poder falar, você necessita, igual eu falei no começo do vídeo, escutar muito inglês e tá, ó, tranquilinho para poder escutar as coisas, porque quanto mais tranquilo você estiver entendendo, mais tranquilamente você vai falar também. Agora, primeira coisa, entenda que falar inglês depende de várias coisas, incluindo seus músculos. Olha que maravilha! A gente tem mais de 120 músculos que são responsáveis pela nossa fala, gente. Então, se a gente for parar pra pensar que o inglês tem sons que no português não tem, obviamente vou ter que trabalhar e vou ter que fazer coisas aqui que eu não estou acostumada a fazer. Sendo assim, eu preciso ter muita repetição, eu preciso repetir muito as coisas que eu escutar. É que nem academia, então eu quero ficar mais forte, né, meu braço, eu tenho que trabalhar meu bíceps. Então você tem que ir pra academia, tem que carregar peso, né, tem que fazer com constância, tem que ir nos dias certinho pra academia, tem que fazer o exercício tal, é por tanto tempo. Em inglês é a mesma coisa. Então você sabe que você tá com dificuldade nesse som, poxa, eu vou trabalhar com as palavras que tem esse som, vou tentar formar frases com essas palavras, porque é tudo questão de prática. Então você precisa repetir muitas coisas, por isso que música é muito bom pra trabalhar o speaking, porque você gosta de escutar e você se diverte, então isso é ótimo. Mas você também pode pegar aquela frase do seriado que tá com aquela palavra, que tem aquele som ali que você não tá acostumado, que você tem um pouco de dificuldade, e fica repetindo essa frase. Pega essa palavra, cria outra frase, tá? Então pense que a musculatura precisa ser trabalhada que nem na academia, com frequência e muita repetição. Segunda coisa, pode parecer meio maníaco, pode parecer meio esquisito, mas, gente, todo mundo faz isso. Todo mundo fala sozinho, até em português. Então, por que não falar sozinho em inglês? Oh, uau! Hoje a gente vai falar sobre várias formas diferentes de você poder praticar, mas lembre-se que existem pessoas que são poliglotas. Como que existiam pessoas poliglotas antes da internet?
Já parou pra pensar nisso? Pois é, gente, uma das coisas que, assim, eu assisto vários vídeos sobre poliglotas e etc, até porque eu tenho o objetivo de aprender espanhol. Então, sim, me tornarei poliglota se der tudo certo, e vai dar tudo certo, porque eu tô focada. E uma das coisas que eu mais vejo eles falando é falar sozinho. Realmente, não vai ser todo o tempo que você vai ter alguém pra te corrigir, não vai ser todo o tempo que você vai ter alguém pra praticar, então por que não praticar com você mesmo? E isso já entra no âmbito da gravação e do listening, então a gente pode trabalhar outras habilidades ao mesmo tempo e isso ajuda também. Tá falando sozinho? Meu, beleza, passa o dia inteiro falando sozinho, quando você puder, grava. Você pode tanto salvar na biblioteca do seu celular, você pode ter um aplicativo de gravação de áudio, você se grava e você pode escutar no final do dia para trabalhar o seu listening e se corrigir. Às vezes você pode notar algum erro que você esteja cometendo. Ou também você pode criar um grupo no WhatsApp, você adiciona um amigo, depois você tira o seu amigo ou você deixa o seu amigo ali caso ele também queira praticar o inglês. Vocês podem trocar áudios entre vocês ou você pode fazer isso sozinho, se você estiver no seu grupo sozinho, né? Então essa é uma forma também, inclusive, de você acompanhar a sua evolução. Imagina, se você faz isso por um mês, aí você volta lá no seu WhatsApp, você vai ter todos os áudios, aí você vai e escuta o primeiro, você vai falar, nossa, como eu falava diferente, o tanto que eu melhorei, que bacana, tal. Então, assim, só ponto positivo, galera. Só ponto positivo. E sim, tem que falar alto. Não é pra deixar dentro da cachola, não é pra pensar em inglês. Eu não tô aqui falando pra você pensar em inglês. Pra você falar, você precisa pensar e você vai construindo esse raciocínio, você vai acelerando isso com o tempo. Mas você precisa falar. Tem que falar em voz alta, assim, que nem eu tô falando com vocês. So, for example, right now, I'm alone. There's no one in this room besides me, right? And of course, I know that I'm talking to you, but at the same time, there is no one answering to me. So that's a tough task, okay? This is not easy, but this is how we can do it. This is one of the ways that we can do it, actually, ok? E é claro que lembre-se também que depende do seu nível. Então, talvez você vai falar, eu estou bebendo chá, eu vou lavar a cozinha, amanhã eu vou ver o meu primo, sei lá. Pode ser frases mais simples, coisas mais reduzidas, mais diretas mesmo, não tem problema. E aí, com o tempo, fazendo isso com frequência, você vai conseguindo construir também frases mais complexas. Lembrando que você vai aprender com o seu listening. Não adianta querer falar inglês sem escutar, e eu vou repetir isso até sempre. Próxima dica! Explain situations of your daily routine. Explique situações do seu cotidiano, da sua rotina, mas melhor do que isso é contar um caso. Como que você ia contar essa história? Já parou para pensar como que você falaria isso? Alguma coisa que aconteceu no seu trabalho, alguma coisa que aconteceu na sua vida acadêmica, contar o porquê que você foi assistir um vídeo, ou como você conheceu o canal, por exemplo, como você chegou aqui. Já parou para pensar? Você consegue falar como que você encontrou o meu canal, por exemplo? E é claro que isso vai depender do seu vocabulário, então você pode explicar de forma mais detalhada, mais ampla, nossa, cheio de informações. Ou pode ser uma coisa mais direta e mais simples, mas é pensar em algo que já aconteceu. Outra diquinha, já parou pra pensar que você pode falar com você mesmo no espelho? Eu sei que essa dica também parece bem esquisita, eu particularmente já fiz bastante hoje em dia, eu não faço mais, tá? Mas eu não faço hoje em dia mais por um motivo, porque eu já sei como o meu rosto fica, eu já sei o movimento da minha boca, eu já sei o que eu quero, né, digamos assim, eu já sei o que eu preciso fazer e como eu sou e como eu pareço quando eu estou falando inglês. Eu tô falando isso porque tem muita gente que se sente desconfortável porque às vezes não sabe como está, mas quando você se olha no espelho falando em inglês, você fica mais confiante, gente. Aqui o negócio é neurolinguística, você fica mais confiante quando você olha no espelho. Inclusive, essa é uma forma também de você interagir como se fosse atuar. Então, ó, dica para você que é ator, atriz, gosta dessas artes de gravação, tem conteúdo aí produzindo, tá confundindo as coisas, tá produzindo conteúdo aí pra internet, fale inglês na frente do espelho, isso vai te ajudar muito. E é claro que as dicas que eu dou aqui pra vocês não é apenas pro inglês, gente. Não é apenas pro inglês. O inglês tá na nossa vida. Essas dicas acabam melhorando outras coisas. Se você é uma pessoa tímida, pra você poder falar com você mesma no espelho, eu sei que já é difícil. Mas se você ainda faz isso em inglês, provavelmente você vai se sentir um pouco mais confortável. Que seja 5% mais confortável. Pelo menos é um pouco a mais confortável quando você for falar em público. Se você tiver que interagir com uma pessoa que você nunca falou na sua vida, se você tiver que pedir informação na rua, mesmo que em português, você vai se sentir um pouco mais confortável para fazer isso. Então, se isso te ajudar já um pouco, 1% que seja, eu já vou ficar feliz, tá? Então, isso vai te ajudar pro inglês e pro português e é isso. Agora, assim como eu tenho falado de forma bem repetitiva, você precisa escutar para falar, certo? Sim, mas não adianta escutar e não repetir. E não adianta escutar
e repetir em voz baixa. Você tem que repetir alto, tá, gente? Eu tô falando essa questão da altura porque eu também quero dizer, já associar com uma coisa que eu esqueci de falar em relação à musculatura. Quando você repete as coisas, você também se escuta. Então, já é ótimo porque você já vai se lapidando, né, em outra habilidade que no caso também é escuta. Mas ao repetir, você vê a sua dificuldade com algum som. Isso vai fazer com que você faça esse som de forma mais devagar, abrindo mais a boca, movimentos lentos e bem gesticulados, certo? Então, quando você for repetir, repita e, se necessário, diminua a velocidade, tenta entender o que você está escutando. Não simplesmente escuta e tenta falar, calma, calma, calma. Eu tô falando isso porque, gente, eu já passei por isso, eu sei, tá? Eu sei porque eu já passei por isso. Então eu tô falando aqui pra você que também fica ansioso, a gente tá ansioso. Eu também, em espanhol, eu mal aprendo uma palavra, eu já quero sair falando, mas não é assim. Presta muita atenção no que você tá escutando. Escuta com calma, escuta com paciência e com foco. Fecha o olho se você precisar, porque você vai entender melhor. Então, ó, escuta, escutou, entendeu? Não, mas você entendeu mesmo? Então fala, repete. Peraí, fala mais devagar. Diminui a velocidade do que você está escutando. É assim que fala. Homework, birthday, relationship. Ok, now I got it, now I can speak it. Então é basicamente isso. Diminui a velocidade, fala em voz alta e gesticula bastante, repetindo o que você escutar. Próxima dica: escute muita música. Mas assim, não poupe, pode exagerar, escuta muita música. Por quê? Na música você vai aprender primeiro muito vocabulário. É claro que na parte gramatical a gente vai ter as chamadas licenças poéticas, né? E assim, às vezes as pessoas falam daquele jeito mesmo, assim como em português, as pessoas falam de formas diferentes e tá tudo bem. E as músicas são excelentes para você principalmente ampliar o vocabulário, mas melhor do que isso, você melhorar a sua dicção. Porque vai ter música lenta, que são músicas teoricamente um pouco mais fáceis de você cantar, e vai ter música tipo rap, que você não consegue nem entender se fulano falou, o que ele falou lá no meio. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre como aprender inglês com música, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas enfim, retomando, música vai te ajudar muito a querer desacelerar e entender as coisas com calma e também expandir vocabulário. E música é tudo de bom, gente. Você vai aprender muito, 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 muito com música. Mas não basta simplesmente aprender uma música, ficar satisfeito com aquela música que você gosta, mas é necessário se desafiar. Então assim, eu, por exemplo, escuto todos os tipos de estilo de música, mas para estudar justamente essa parte da dicção, dos linking sounds e da rítmica do inglês, eu estudo muito country music and rap. Sim, eu escuto muito country e muito rap, e essas são as melhores formas que eu acho que hoje em dia é o que eu preciso focar pra continuar lapidando meu inglês. Mas é óbvio que eu canto pop, eu canto rock, eu canto tudo. E também temos a questão de aplicativos e devices. Hoje em dia nós temos muitos aplicativos, formatos, você pode mandar mensagem por áudio, você pode falar com o Google, você pode falar com a Siri, enfim, muitas possibilidades. Também tem Google Nest, tem vários devices, assim como eu falei, que você pode deixar pela sua casa, Alexia também, que você pode interagir. Então você pode escolher o idioma daquele device e interagir com ele. Você pode, inclusive, perguntar sobre o tempo, perguntar sobre as notícias do dia, perguntar quem foi fulano. E aí também, além de ser uma forma de você praticar o seu speaking e ver se esse device vai entender o que você tá falando, também é uma forma de você praticar o listening, porque provavelmente ele vai te responder com áudio, né? Ou também na parte de texto, né? Então, assim, você confere se você perguntou certo, porque ela vai entender ou não. Falando ela porque os aplicativos têm nome de mulher, né? Tipo Alexia e Siri, sei lá. E ela ainda vai te responder. E é claro que eu também tenho que falar sobre aplicativos e sites e tudo que a gente tem disponível hoje na palma da nossa mão, literalmente. Hoje, com aplicativos, você pode conhecer pessoas do mundo inteiro e interagir com elas. Então, você pode estar no Brasil, falar com pessoas que estão na Inglaterra, ou pessoas da Rússia, no Japão, Canadá, Austrália, México, não importa. Eu sei que eles são muito bons e o mais importante é você estar em contato com outras pessoas. Porque essa é uma forma que você não depende necessariamente de ninguém no seu círculo de amizade ou ninguém à sua volta, literalmente, para poder praticar. Você pode praticar pela internet. Até porque isso é uma coisa muito boa também, porque escutar o som da internet é diferente de você escutar uma pessoa pessoalmente. Então eu acho que é até mais desafiador e interessante. Outra dica que eu já dei anteriormente, mas eu vou repetir aqui, é você falar com o seu pet. Você que tem cachorro, que tem gato, papagaio, tartaruga,
coelho, não importa o que você tem em casa, se você tem um pet que você ama, por que você também não ensina ele inglês? E essa é uma questão também muito positiva para as pessoas que são mais tímidas, que se consideram, né, mais ali, têm dificuldade para interagir com outras pessoas. Fazer esse primeiro contato, essas primeiras expressões e tentar interagir com o animal em inglês também é muito bom. Ainda sobre você praticar o listening, escutando, é prestar atenção nas ênfases e nas pausas. Isso vai fazer muita diferença também na sua parte falada, no speaking. Até porque, gente, se a gente for parar pra pensar, você deve se expressar de uma forma muito similar àquelas pessoas que você escuta. Então, se você assiste bastante uma série, um filme, ou, enfim, uma cantora, se você acompanha alguém no Instagram, enfim, é muito provável que você fale muito similarmente, de uma forma muito parecida com essa pessoa. Então, preste atenção nas ênfases e nas pausas, porque isso vai fazer com que você tenha uma comunicação mais clara também. A gente acaba fazendo isso em português, mas a gente não nota. Por quê? Porque a gente não separa um tempo para fazer isso. A partir do nosso ambiente, das coisas que estão ao nosso redor, das pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai falar. E acaba sendo a mesma coisa pro sotaque. A gente aprende o sotaque porque as pessoas estão ao nosso redor e elas falam assim. Não que você tenha escolhido falar assim, você aprendeu porque você aprendeu. Mesma coisa das pessoas que você assiste, você vai falar de uma forma próxima da forma que elas falam. So, for example, when I'm speaking, you see, I want you to pay attention to speaking. So while I'm speaking, I can talk about many different things, many different subjects. Então você sempre pode prestar atenção nessas formas de destacar ou pausar, né? Uma coisa mais dramática para focar, ou falar de uma forma mais estendida ou mais alto, o que for. Pode acompanhar também de gestos, assim como eu tô fazendo aqui agora. É uma mistura de coisas. Porque daí a gente já entra na próxima dica, que são movimentos e gestos. Você pode focar nessas coisas também na hora de se comunicar. Não que isso seja apenas uma mania, porque às vezes a gente faz isso em português e a gente não nota. Mas isso pode te ajudar tanto a deixar mais o flow da sua conversa mais natural, quanto também prender a atenção da pessoa que você estiver conversando quando você tiver a oportunidade de conversar olho a olho. Porque o speaking, literalmente o speaking realmente, né, é a fala. Mas a conversa em si, em inglês ou em qualquer outro idioma, não depende apenas do que é dito, right? Óbvio que também depende da forma que se escuta, da forma que se interpreta, mas também da forma que você se movimenta. Agora, outra forma que você tem de trabalhar o seu speaking é quando você está lendo. A gente ainda vai falar sobre a habilidade da leitura, mas é basicamente você falar, né, ler alto. Mas não é simplesmente ler alto no tempo que você acha que você deve ler. Não, é você acompanhar um texto com o seu dedo. E na verdade isso é um método que a gente chama de pacing method. E pacing na verdade é velocidade, é o ritmo com que você lê. Então em vez de você ler palavra por palavra, você deixa de forma mais fluida. Então assim, você pode ler acompanhando o texto de forma mais devagar, para você lendo com fluidez, ou você pode, né, na verdade assim, e aí você vai acelerando de acordo com a sua facilidade, certo? E aí, só que em vez de ler apenas assim, você vai ler em voz alta. Não é simplesmente ler e ler na sua mente, é ler e ler em voz alta. Mas é claro que você pode usar esse pacing method não só apenas para você ler algo em voz alta, você pode ter essa mentalidade na hora que você for falar. Então, por exemplo, se eu escolher, eu consigo falar mais devagar, mas não necessariamente é a forma com que eu me comunico normalmente. Eu sei que eu falo muito rápido e eu tenho essa coisa de falar meio rápido, até minha avó reclama às vezes que eu falo muito rápido, que eu fico ansiosa e as palavras vêm e eu quero falar as palavras que vêm na minha cabeça. Mas é claro que esse também é um processo quando tá em inglês. Não é sempre e também não é de primeira que a gente vai conseguir falar na velocidade que a gente normalmente falaria na nossa língua nativa. Você pode também se controlar para falar de forma mais pausada, também para trabalhar inclusive os músculos, e aí com o tempo você vai acelerando e acelerando, e aí quando você vê, você tá pensando e falando, você não tá traduzindo nada, e aí você vai que vai e é isso. Ok, guys? Então essas foram as dicas que eu tinha pra passar aqui pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque são coisas que eu faço, assim como eu falei, ou são coisas que eu já fiz e que funcionam de fato, e eu queria compartilhar com vocês. Então se você gostou dessa dica, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Curta o vídeo e também deixa seu comentão. Não. E também deixa seu comentário aqui embaixo ou sugestão. E também se você tiver alguma dúvida, pode deixar que eu sempre leio, eu sempre respondo. E tamo junto, tá? Então, ó, outra coisa que é muito legal pro canal, é muito importante pra mim, é quando vocês compartilham esse conteúdo
com outras pessoas. Então, se essas dicas foram boas pra você, se você aprendeu alguma coisa, qualquer coisa com esse vídeo, compartilha com outra pessoa. Aquela sua amiga, aquele seu amigo, primo, tio que tá aprendendo inglês, você sabe que ele também vai aprender alguma coisa com esse vídeo? Compartilha aí, beleza? Então, te vejo no próximo. Bye, bye!